Olá, amigos da TV Justiça. Este é o programa Apostila. Meu nome é Luciano Coelho Ávila, professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça em Brasília. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre o tema hermenêutica constitucional. E aqui no estúdio recebemos diversos alunos da Universidade Católica e do IESB de Brasília. Aqui no alto temos a nossa colega Evelyn Agostinho. Isso. A Evelyn estuda na Universidade Católica e pretende seguir na carreira jurídica em qual especialidade? Magistratura. Magistratura. Isso. Aqui nós temos a colega Ana Cristina. Ana Cristina. Como a Evelyn, também sou da Católica e Sim. também pretendo seguir a mesma carreira. Magistratura também. Meu nome é Manuel Gomes. Manuel Gomes. E eu estudo no IESB. Quero seguir a carreira de advocacia. Advocacia. Colega? Olá, meu nome é Érica. Fiz secretariado judiciário no Processos. Vou fazer português jurídico, também no processo, pretendo a procuradoria. Ok. Meu nome é Hélida Rosini, estou no 6º semestre do curso de Direito e pretendo seguir também, igual a colega, procuradoria. Tá certo. Também temos aqui os colegas que nos acompanham pela web, os colegas do Unicursos de Campinas e que estão participando conosco aqui no nosso tema de hoje, hermenêutica constitucional. Uma satisfação também compartilhar a aula com vocês aí, ok? Muito bem. Nós vamos falar sobre o tema hermenêutica constitucional, um dos temas mais áridos e complexos do direito constitucional na atualidade. Para falarmos sobre a hermenêutica constitucional, teremos inicialmente que fazer uma abordagem geral sobre o tema. A hermenêutica constitucional constitui nos dias atuais o problema central da Constituição. Um grande autor conhecido como Rubio Lorente chega a dizer que a teoria da interpretação é o ponto nevrálgico, é o ponto fulcral e central da atenção dos estudiosos na atualidade. E na medida em que a Constituição funda o Estado de Direito, a teoria da interpretação constitucional é o grande problema da teoria política e da teoria do direito na atualidade. Alguns autores, como Peter Häberle, chegam a afirmar que a interpretação nos dias atuais não é mais um monopólio dos tribunais constitucionais. A nossa sociedade evoluiu e, na medida em que evoluiu, os grandes problemas sociais se avolumam. As grandes complexidades sociais fazem com que toda a sociedade, todos os destinatários das normas constitucionais passem a ser titulares da interpretação constitucional. Portanto, a atividade de hermenêutica e interpretação nos dias atuais não é mais um monopólio do Tribunal Constitucional. Não é mais um monopólio dos juízes e dos aplicadores do direito. É evidente que o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil, continua sendo o responsável pela última palavra em matéria de interpretação constitucional, mas deverá sempre partir dessa interpretação realizada por todos os organismos, por todos os cidadãos e por todos os grupos sociais estratificados. Bem, todos aqueles métodos convencionais aplicáveis às normas jurídicas em geral também são válidos para as normas constitucionais. Ocorre que as normas da Constituição são dotadas de algumas peculiaridades formais, são dotadas de certa singularidade que vão torná-las merecedoras de algumas coordenadas hermenêuticas específicas, pontuais. São elas: em primeiro lugar, a supremacia das normas constitucionais. Em segundo lugar, a rigidez das normas constitucionais. Nossa Constituição é uma Constituição do tipo rígida. Significa que o seu conteúdo até pode ser alterado, mas apenas por força de um processo legislativo mais solene e rigoroso do que o processo legislativo das leis comuns. Em terceiro lugar, as normas constitucionais são dotadas de caráter político. O caráter político das normas da Constituição é mais uma
de suas peculiaridades formais. Meus amigos, o texto constitucional consagra diversos bens e valores. Em determinados momentos, esses bens e valores constitucionais podem vir a se envolver numa relação de conflito ou de tensão. Por exemplo, liberdade de imprensa de um lado e o direito à preservação da intimidade de outro. Direito à segurança, direito à vida. Quando isso ocorrer, quando essa relação de tensão se estabelecer, o intérprete deverá se valer desses princípios de interpretação especificamente constitucional para que possa superar esses conflitos, garantindo a máxima aplicabilidade às normas constitucionais conflitantes. Em primeiro lugar, gostaria de falar do princípio da unidade da Constituição. O princípio da unidade da Constituição denota o caráter sistemático e harmônico do texto constitucional. E ele tem por objetivo evitar interpretações desarmônicas, evitar antinomias, evitar contradições ou antagonismos entre as normas da Constituição. Na atividade de interpretar, o operador do direito não pode partir de uma norma constitucional isoladamente. O intérprete deve sempre partir de uma interpretação conjugada e sistemática das normas constitucionais como um todo, dos princípios aplicáveis àquela norma constitucional especificamente considerada, do título, do capítulo em que ela está situada. Essa interpretação unitária da Constituição evita que o intérprete incorra numa interpretação pobre, numa interpretação cujo significado venha a resultar numa desarmonia do texto constitucional. Primeira implicação do princípio da unidade, apontado pelo professor Luiz Roberto Barroso. Não há hierarquia entre as normas constitucionais. Não há hierarquia entre as normas constitucionais. Por força do princípio da unidade, temos uma segunda implicação relevante. Não há normas constitucionais originárias passíveis de declaração de inconstitucionalidade. Terceira implicação do desdobramento. Vamos lá, terceira implicação do desdobramento. Não há conflito real de normas constitucionais, mas conflito aparente de normas constitucionais. Sempre que essa relação de tensão ocorrer entre princípios, bens, valores constitucionais, deve o intérprete se valer da técnica da ponderação, a técnica oriunda do direito alemão, que preconiza a necessidade da ponderação, do sopesamento, do balizamento entre os princípios constitucionais conflitantes. Pela técnica da ponderação, todas as normas e princípios constitucionais envolvidos em rota de colisão devem ter a sua máxima aplicabilidade preservada e garantida. Portanto, vimos aí as três implicações do princípio da unidade. Devemos agora, na sequência, abordar o segundo princípio de hermenêutica e interpretação constitucional. Princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Princípio da máxima efetividade ou da máxima eficácia das normas constitucionais. Meus amigos, amigos que nos acompanham por todo o Brasil, tradicionalmente, a doutrina clássica estuda três planos distintos das normas jurídicas: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia das normas jurídicas em geral. No período imediatamente anterior
E após a vigência da Constituição de 88, a doutrina começou a falar do plano da efetividade, um plano mais moderno, portanto, de estudo de abordagem das normas constitucionais. Dizer que uma norma constitucional é eficaz, é dotada de eficácia, significa que essa norma está apta a produzir os efeitos que almeja. Não significa que ela já esteja necessariamente repercutindo no meio social, que ela já esteja efetivamente sendo colocada em prática, porque isso é uma questão de efetividade. A efetividade significa, portanto, um plus em relação à eficácia. A efetividade significa que a norma constitucional está efetivamente regendo a realidade social por ela descrita. Significa que a norma constitucional está sendo aplicada no meio social. Ok? O intérprete deve evitar interpretações que restringam o alcance dos direitos constitucionais, especificamente dos direitos fundamentais. Qual a melhor forma de se interpretar o exercício dos direitos fundamentais? Extensivamente. Os direitos fundamentais devem ser interpretados, principalmente pelo nosso Supremo Tribunal Federal, em sua máxima amplitude e efetividade. O que devem ser interpretadas restritivamente são as normas e leis infraconstitucionais que restringem o exercício dos direitos constitucionais fundamentais. Terceiro princípio de hermenêutica constitucional, princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Pelo princípio da presunção de constitucionalidade, todas as leis e atos normativos em vigor, uma vez aprovados pelos órgãos formais competentes, passam a gozar de uma presunção relativa de constitucionalidade. Trata-se de uma presunção iuris tantum de constitucionalidade, uma presunção relativa, como todos sabemos, e não de uma presunção iuris et de iure, não é uma presunção absoluta de constitucionalidade. Atenção, meus amigos, vejam que interessante é a observação doutrinária. O que se presume é a constitucionalidade da lei. A inconstitucionalidade nunca se presume. Portanto, na dúvida sobre ser a norma constitucional ou inconstitucional, essa dúvida milita a favor da constitucionalidade da lei. Um quarto princípio de hermenêutica constitucional que devemos abordar, um dos mais importantes princípios de hermenêutica, é o princípio da interpretação conforme a Constituição. O princípio da interpretação conforme a Constituição é citado pela doutrina e pela jurisprudência como mais que um simples princípio de hermenêutica. Na verdade, é uma técnica de decisão em controle de constitucionalidade. Segundo essa técnica, interpretação conforme a Constituição, sempre que o intérprete se deparar com uma norma, uma lei, uma norma infraconstitucional, passível de duas ou mais interpretações, deverá ele, intérprete, optar por aquela interpretação que tenha mais afinidade, que tenha maior harmonia com o texto constitucional. Percebam, portanto, que a interpretação conforme a Constituição só pode ser aplicada para aquelas normas que possuam mais de duas interpretações possíveis, as chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas.
As normas polissêmicas ou plurissignificativas são aquelas normas que têm um conteúdo passível de interpretação dentro de um espaço aberto para várias opções interpretativas. É preciso que haja aquilo que Canotilho denomina espaço de decisão, espaço de interpretação. A interpretação conforme se desdobra em duas espécies, hein? Cuidado, meus amigos, cuidado. Ela possui duas espécies. Interpretação conforme com redução de texto e interpretação conforme sem redução de texto. Na interpretação conforme com redução de texto, o Supremo Tribunal Federal vai excluir uma determinada expressão do texto da norma impugnada a fim de preservar a constitucionalidade do restante da norma. O Supremo declara a inconstitucionalidade apenas de uma palavra, por exemplo, do texto da norma, a fim de possibilitar a manutenção, a preservação do restante da norma. Na interpretação conforme sem redução de texto, vejam que interessante, aqui já não há uma declaração de inconstitucionalidade de alguma expressão do texto da norma. Não. Na interpretação sem redução de texto, o texto interpretado é mantido. O que o Supremo Tribunal Federal fará será uma redução do valoração da norma. O Supremo vai apenas restringir as possibilidades de interpretação em torno da norma, mas não excluirá uma palavra do texto. Não haverá essa necessidade. O Supremo pode, ao interpretar determinada lei, simplesmente dizer o seguinte: essa lei, esse artigo, esse dispositivo de lei, só é constitucional se for interpretado da forma Y. E estará fazendo uma interpretação conforme sem redução de texto. O Supremo poderá simplesmente dizer que determinado dispositivo de lei só é constitucional se dele for excluída a interpretação W ou Y. O Supremo pode, portanto, reduzir o âmbito de valoração da norma e o fez, num exemplo interessante que vou citar aqui para todos os colegas que nos acompanham no Brasil, quando analisou a constitucionalidade do artigo 10 da Lei 10.259, Lei dos Juizados Especiais Federais. O artigo 10 da Lei 10.259 de 2001 foi objeto do julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3168, dígito 6 do Distrito Federal. Ali vocês terão um exemplo interessantíssimo de interpretação conforme, sem redução de texto. Quinto e último princípio de interpretação constitucional, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Em primeiro lugar, razoabilidade e proporcionalidade para a doutrina significam conceitos distintos. A maioria dos autores constitucionalistas entende que razoabilidade e proporcionalidade configuram conceitos distintos. Mas, atenção, para concurso público, Supremo Tribunal Federal entende que são expressões sinônimas. Nos dias atuais, razoabilidade e proporcionalidade são interpretadas como expressões, princípios equivalentes ou sinônimos. Apesar de sua origem, apesar de seu desenvolvimento histórico diverso, para o Supremo significam a mesma coisa. O princípio da razoabilidade vai permitir que o Poder Judiciário invalide atos legislativos, atos administrativos do poder público, quando estes atos legislativos ou administrativos não estiverem dotados ou revestidos de moderação, equilíbrio, justiça, razoabilidade, bom senso. O Poder Judiciário poderá invalidar esses atos legislativos e administrativos quando houver a necessidade de rejeição a atos arbitrários e caprichosos
emanados do poder público. 3 são os requisitos para a ocorrência do princípio da razoabilidade ser verificada pelo judiciário. 3 requisitos. Primeiro requisito, adequação entre fins e meios. Se não houver adequação entre o fim perseguido pelo agente e o meio por ele empregado, este ato não será razoável e poderá ser invalidado pelo Poder Judiciário. Segundo requisito da razoabilidade, conhecido como necessidade ou vedação do excesso. O Judiciário poderá invalidar atos legislativos e administrativos do poder público quando houver meios alternativos menos gravosos para se chegar ao mesmo resultado. Este ato será considerado desarrazoado, porque incorrerá num excesso que é vedado pela razoabilidade. Princípio da vedação do excesso. Terceiro e último requisito do princípio da razoabilidade, conhecido como proporcionalidade em sentido estrito. O judiciário poderá invalidar atos legislativos e administrativos quando aquilo que se perde é de maior relevo do que aquilo que se ganha com a prática do ato. Quando as desvantagens superarem os benefícios obtidos com o ato, este ato será fulminado pelo Poder Judiciário por não encontrar respaldo no princípio da razoabilidade. Portanto, não se esqueçam, os 3 requisitos ou subprincípios da razoabilidade são adequação, necessidade, também conhecida como vedação do excesso, e proporcionalidade em sentido estrito. Meus amigos, assim encerramos a nossa temática envolvendo a hermenêutica constitucional, um dos temas mais polêmicos e palpitantes do direito constitucional na atualidade. Falamos aqui do programa Apostila para todo o Brasil e agradeço a participação de todos os nossos colegas deste primeiro bloco, lembrando que a partir de agora, no segundo bloco, daremos início à sessão de perguntas que serão formuladas pelos nossos colegas aqui. Ok?